Então, iniciando, né, a parte 2 da nossa aula de AVE, né, só para retomar, então, hemiplegia significa que em metade corporal nós temos ausência de movimento voluntário. E hemiparesia significa que em metade corporal nós temos alteração do movimento voluntário. E aí, pessoal, após a VE, o paciente pode apresentar lesão em giro pré-central e lesão de neurônio motor superior. Então, o neurônio motor superior está localizado no lobo frontal e a seta preta está indicando giro pré-central. Perante a lesão de neurônio motor superior, o paciente ele vai desenvolver 4 sinais clínicos. E esses sinais clínicos são avaliados e verificados, né, em processo avaliativo. Então, perante a lesão de neurônio motor superior, quais são os 4 sinais clínicos? Nós temos clonus positivo, né, onde nós testamos estirando músculos. Clono será positivo perante a movimentação rápida e involuntária. Nós temos Babinski positivo, estímulo em fáscia plantar, calcâneo, região lateral do pé até a base dos artelhos. Esse estímulo é contínuo. O paciente apresentará Babinski positivo se os artelhos abduzirem e o hálux hiperestender. O paciente apresentará hiperreflexia perante a percussão do martelo em tendões, né, exacerbação do movimento, hiperreflexia. E irá apresentar, né, hipertonia espástica ou espasticidade. Perante a movimentação passiva, resistência muscular aumentada. O paciente, pessoal, ele também poderá apresentar, se for acometido essa área verde, né, giro pós-central, e o giro pós-central está localizado em lobo parietal, ele poderá apresentar alterações sensitivas. Então, se o paciente apresentar acometimento do lobo parietal e giro pós-central, alterações sensitivas. O paciente poderá apresentar alterações de linguagem. Nós temos 3 principais tipos de afasia, as mais comuns: afasia de Broca, afasia de Wernicke e a afasia global. Afasia de Broca, a lesão é na área de Broca. O paciente compreende, mas perde a fala. Afasia de Wernicke, lesão, área de Wernicke. O paciente fala, mas não compreende. Então, é difícil estabelecer um diálogo com esse paciente. E a afasia global, quando as 2 áreas estão acometidas. A lesão é extensa, acometendo tanto a área de Broca quanto a área de Wernicke. O paciente perde fala e perde a compreensão. Lembrando que, né, a área, né, a representação da linguagem, né, a área da linguagem falada, compreendida, está em hemisfério esquerdo.
Apenas em hemisfério esquerdo, nós temos áreas de linguagem ou representação da linguagem. O paciente irá desenvolver a marcha hemiparética. A marcha hemiparética, né? Inclusive, eu mandei, né, um vídeo para vocês, né, eu simulando a marcha hemiparética com as características, né? Tronco, né? Diminuição ou ausência da dissociação. Membro superior acometido, diminuição ou ausência da oscilação. E geralmente existe diminuição ou ausência da oscilação do membro superior acometido pela espasticidade muscular. Em membro inferior acometido, né, podemos observar ausência ou diminuição do choque de calcanhar, né? E essa ausência ou diminuição tem relação direta com a espasticidade do músculo trícepsural, comprometendo, né, a ação do tibial anterior, né? Então, nós temos diminuição ou ausência do choque de calcanhar, espasticidade do trícepsural ou flexores plantares e, né, diminuição ou inativação, né, do tibial anterior. Ele tem diminuição da atividade ou ele fica inativo. Existe comprimento do passo alterado, né? O comprimento do passo é diminuído, a altura do passo diminuída. A altura do passo diminuída, né, por fraqueza, principalmente dos flexores de quadril, joelho e dorsoflexores. Então, essas são as características de membros inferiores. Diminuição ou ausência do choque de calcanhar. O paciente pisa em solo em bloco, né? Espasticidade de trícepsural ou flexores plantares e diminuição da atividade ou inatividade do músculo tibial anterior. Diminuição do comprimento do passo e da altura do passo, né? A altura do passo, né? Por fraqueza dos flexores de quadril, joelho e dorsoflexores do lado acometido. E a distribuição de peso corporal é assimétrica, predomina do lado não acometido. O paciente após a VE, ele pode desenvolver subluxações em ombro, né? O que significa subluxação? Nós temos alteração do posicionamento da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide. E as subluxações comprometem, né, o alcance, né? Alcance é uma função. Nós temos 3 tipos de subluxações. Essa que vocês estão vendo agora é a subluxação inferior, onde a cabeça do húmero desliza inferiormente em relação à cavidade glenoide. E nós temos até aqui, ó, o sinal do sulco, depressão, né, pela inferiorização, né, da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide, né, por fraqueza, né, principalmente por fraqueza, né, dos músculos do manguito rotador. Uma das funções dos músculos do manguito rotador é estabilizar a cabeça do húmero na cavidade glenoide. Nós temos a subluxação anterior,
quando a cabeça, né, do húmero anterioriza em relação à cavidade glenoide. Então, inferior, a cabeça do húmero inferioriza em relação à cavidade glenoide, e a subluxação anterior, a cabeça do húmero anterioriza em relação à cavidade glenoide. E a subluxação anterior, ela é causada pela espasticidade do músculo grande dorsal ou latíssimo do dorso. Nós temos a subluxação superior. Inclusive, é a mais dolorosa. Por quê? Quando a cabeça do húmero superioriza, indo em direção ao acrômio, existe compressão de tecidos moles, né? Gerando processo inflamatório e dor. Então, a cabeça do húmero superioriza, comprime bursa, tendões, ligamentos, gerando processo inflamatório e dor. Qual a causa? Após a VE, os pacientes apresentam fraqueza dos flexores de ombro. E para conseguir movimentar o membro superior, hiperativam o trapézio superior e o deltoide médio. Então, as setas estão apontando para os músculos hiperativos, trapézio superior e deltoide médio, perante a fraqueza dos flexores de ombro. Na tentativa de movimentar o ombro, né, como os flexores de ombro estão fracos, eles hiperativam o trapézio superior e o deltoide médio, ocorrendo a superiorização, né, da cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide, né? E aí, comprimindo tecidos moles. Pessoal, nós temos como manifestações clínicas a síndrome de Pusher ou síndrome do empurramento, onde o paciente ele tem alteração do controle postural, ele perde a referência de linha média. E a síndrome de Pusher, ela tem relação com lesão em regiões, em locais responsáveis pelo controle postural. Quais são as estruturas que são responsáveis pelo controle postural? Lobo parietal direito e núcleos em tálamo. O que são núcleos? Conjunto de neurônios. Então, em tálamo, núcleo lateral posterior e o núcleo ventral posterior. Então, pós-AVE e acometimento de lobo parietal direito, né, e ou tálamo e núcleos talâmicos, lateral posterior e ventral posterior, nós temos síndrome de Pusher, alteração do controle postural, perda do alinhamento, ou seja, o paciente perde referência linha média. Quais são as características da síndrome de Pusher? O paciente apresenta peso corporal para o lado acometido. Olha a seta laranja apontando peso corporal para o lado acometido. Segunda característica, usam o membro superior não acometido para se empurrar para o lado acometido. E terceira característica,
resistem à correção passiva. Síndrome de Pusher ou síndrome do empurramento. O paciente apresenta, perante a lesão em áreas responsáveis pelo controle postural, lobo parietal direito e tálamo, e núcleos talâmicos, né? Núcleo lateral posterior e ventral posterior. E perante a lesão destas áreas, o paciente apresenta 3 características importantes. Peso corporal para o lado acometido, seta laranja. Usa o membro superior não acometido, seta preta, para se empurrar mais para o lado acometido e resistem à correção passiva. Pessoal, e nós temos a síndrome ombro-mão ou distrofia simpático-reflexa, gerada por fatores causais que vão, né, gerar dor em membro superior acometido. Então, a síndrome ombro-mão ou distrofia simpático-reflexa, fatores que vão gerar dor em membro superior acometido, ok? Perante a dor em membro superior acometido, existe excitação do lobo parietal, o estímulo doloroso vai chegar até o lobo parietal, vai ocorrer excitação do sistema nervoso autônomo simpático. O sistema nervoso autônomo simpático envia estímulo para a parede dos vasos, gerando vasoconstrição. Vasoconstrição, isquemia. Isquemia, dor. Dor ativa lobo parietal, que ativa sistema nervoso autônomo simpático. Mais vasoconstrição, mais isquemia. Então, forma-se um ciclo. Ok? E, pessoal, quais são os fatores, né, que podem contribuir para, né, a geração de dor, né, em membro superior acometido e o desencadeamento da síndrome ombro-mão ou distrofia simpático-reflexa? Nós temos, né, tração no membro superior acometido. Então, por favor, né, nós temos que orientar e realizar. Na hora de realizar as transferências posturais, não devemos tracionar membro superior. As transferências devem ser realizadas com as mãos, né, em tronco, sem tracionar membro superior acometido. Então, tração gera dor. Né, traumas em membro superior acometido. Então, vou dar um exemplo. O paciente está em cadeira de roda, uma pessoa deslocando o mesmo. O membro superior, né, ele fica pendente, entra em contato com a roda da cadeira de rodas, trauma. Então, qualquer trauma, e eu dei um exemplo, em membro superior acometido, né, dor, né, e o desencadear da síndrome ombro-mão. Aferição de pressão arterial do lado acometido, principalmente, né, logo após o AVE. Aferição gera pressão, né, à medida que nós insuflamos o esfígmo, o mesmo pressiona o membro superior, podendo gerar dor. Por isso que nós mensuramos e orientamos a mensuração em membro superior não acometido. Né? Soroterapia em membro superior acometido. Escape de soro. Soro em espaço intersticial. Edema, dor.
né? E aí o paciente desenvolve a síndrome ombro-mão. Então, orientar a equipe de enfermagem, né, a colocar a soroterapia em membro superior não acometido, porque pode ter escape de soro, edema, dor. E um mau posicionamento desse membro superior, tá, pessoal? Né, posicionamento incorreto, o paciente deita de forma incorreta em cima desse membro superior acometido. E perante a instalação da síndrome ombro-mão, nós podemos ter 3 estágios ou fases, tá? Então, nós temos aí o estágio 1 ou fase aguda, né? E esse estágio ou fase é caracterizado por sinais flogísticos. Então, nós teremos dor, edema. Esse edema ele é mole, ele é formado por líquido, por plasma. Vocês estão vendo, né, áreas vermelhas no membro superior, hiperemia e hipertermia, aumento da temperatura local. Então, estágio 1 ou fase aguda, sinais flogísticos: dor, edema líquido, plasma, hipertermia e hiperemia. O que a fisioterapia pode fazer para evitar com que a síndrome ombro-mão evolua para a fase 2? Drenagem linfática com muito cuidado para que não ocorra a geração de dor. Mobilizações articulares em ombro, em punho, em articulações de mão. Cinesioterapia ativa, ativo-assistida, né, direcionada para ativar a circulação sem gerar dor e o posicionamento desse membro superior, né? Então, órteses de posicionamento, né? Nós vamos posicionar o punho em neutro e a órtese deve manter a concavidade da mão. O cuidado é de, durante a colocação do membro, né, na órtese, na hora que vocês forem fixar a órtese, não apertar muito o velcro, porque senão vocês vão reforçar edema, dor. Ok? Então, vocês estão vendo uma órtese denominada splint, que gera posicionamento do punho em neutro, né? Mantém a concavidade de mão e esse posicionamento adequado favorece até a circulação. Aí o paciente evolui para o estágio 2, ou fase distrófica. Como características, o edema agora já é rígido. Existe, né, depósito de fibrina, que é uma proteína plasmática, em tecido muscular e ósseo, comprometendo a nutrição dos mesmos, né? Então, o edema agora ele é rígido, tá? Então, fibrina, proteína plasmática, começa a ser depositada em músculos, tecido ósseo, comprometendo a nutrição dos mesmos. E aí o paciente apresenta, né, pele fria, ressecada, cianótica, as unhas quebradiças, e aí ele começa, inclusive, a perder massa óssea. O que a fisioterapia pode fazer nessa fase? O edema, eu não acabei de falar para vocês que o edema ele é rígido, né? Ele é agora constituído por fibrina, então nós não temos mais como fazer a drenagem. Mas na fase 2, mobilizamos, realizamos cinesioterapia,
ativa, ativa assistida, com cautela e posicionamos, tá? Só não temos como realizar a drenagem, já que agora o edema é rígido, né? É formado por fibrina e não por líquido. E aí, pessoal, se infelizmente o paciente evoluir para o estágio 3 ou fase atrófica, a fisioterapia não consegue mais atuar, porque no estágio 3 existe contratura da mão. Contratura da mão e perda da principal função de mão, que é a preensão, tá? Então, nessa fase, nós temos contratura da mão, as articulações metacarpofalangianas entram em extensão e as interfalangianas em flexão, ok? Existe perda da concavidade de mão e perda da preensão, tá? Então, nós vamos continuar tratando o paciente, mas a gente não consegue mais recuperar a preensão, porque no estágio 3, ou fase atrófica, mão em contratura, perde-se a preensão, perde-se a concavidade da mão, a mão fica chapada, né? As articulações metacarpofalangianas entram em extensão, contratura extensora, e as interfalangianas, né, em flexão. Então, pessoal, né, essa é a segunda parte do vídeo sobre o AVE, e eu deixo esse recado para vocês quando vocês forem reabilitar qualquer paciente, independente da especialidade. Nós precisamos mudar a assistência. A assistência, pessoal, precisa ser mais humana. Nós precisamos acolher mais o paciente e seus familiares. E não esqueçam dessa frase: o paciente pode não ser o meu amor, mas é o amor de alguém. Portanto, farei de tudo para que o mesmo fique bem. Então, eu preciso de vocês para mudar a assistência, tornando a assistência mais humanizada. Deus abençoe vocês. Uma boa noite e fiquem com Deus.